Fala, meus amigos investidores e investidoras de ponta. Como vocês estão? Há quanto tempo, né? A gente está devendo aquele vídeo semanal no nosso programa, no nosso canal no YouTube, mas a vida está tão corrida, mas assim que a gente consegue, a gente grava um novo vídeo. E aqui estamos. Hoje falaremos um pouco sobre o fenômeno chamado Bitcoin. Quem nunca ouviu falar alguma vez na vida sobre Bitcoin? Ouviu em jornais, ouviu em redes sociais, ou algum amigo, alguma amiga comentou sobre o Bitcoin em si? Mas o que é o Bitcoin? O Bitcoin, ele é uma moeda digital, ou seja, ele é uma moeda que não tem um lastro, ela não é lastreada em nada. Ela foi uma moeda criada no final de 2008 e as suas transações começaram a ocorrer em janeiro de 2009. Mas por qual motivação? O que levou alguém a criar essa moeda virtual? Como funciona o Bitcoin? Quem está por trás do Bitcoin? É nesse vídeo que nós vamos responder algumas dessas perguntas. Então, se você já é seguidor do nosso canal, compartilha com os amigos, curta, indica nosso canal para outras pessoas, que a gente está aqui sempre para tentar agregar valor na sua vida e no máximo de pessoas possíveis, tá? Então, voltando, o Bitcoin ele foi idealizado no final de 2008 por uma pessoa ou uma entidade ou um conjunto de programadores, ninguém sabe ao certo quem criou o Bitcoin, mas esse pseudônimo de Satoshi Nakamoto é o que se intitula o criador do Bitcoin. Mas não conseguiram até hoje lastrear se ele é uma pessoa apenas, se é um grupo de pessoas, o que é o Satoshi Nakamoto, ninguém desvendou. E qual foi a motivação para a criação do Bitcoin, dessa moeda digital? Bom, em 2008, o que estava acontecendo no mundo? Em 2008, teve o que a gente ficou conhecido como a crise do setor imobiliário americano, ou seja, a bolha imobiliária do setor americano promoveu uma grande quebra mundial das bolsas de valores. Por quê? Porque estava ocorrendo nos Estados Unidos um fenômeno de hipoteca sobre hipoteca. Vários bancos emprestavam dinheiro para proprietários de imóvel com várias hipotecas num só imóvel. E quando a bolha estourou, o sistema bancário americano, ou seja, a maior economia do mundo, entrou em colapso, né? E a gente sabe que o dólar é a moeda dominante até hoje no mundo. Mas esse grupo e essa entidade, denominada Satoshi Nakamoto, ela criou essa moeda digital, ser o oposto das moedas tradicionais. Uma moeda tradicional, ela vem impressa numa cédula de papel, como está aqui, ó, a gente pode ver R$100. Mas o que leva a crer que esses R$100 vale R$100 mesmo, de fato? Bom, até os anos de 1971, o Tesouro Americano, todo dólar que era impresso e criado tinha o seu lastro em ouro, ou seja, cada dólar impresso nos Estados Unidos tinha que ter o seu valor correspondente em ouro no Tesouro Americano. Mas Richard Nixon, um presidente americano, ele acabou com o lastro em ouro da moeda americana nesse ano de 1971. E o que aconteceu? O dólar passou a ser uma moeda fiduciária, ou seja, você tem que ter a credibilidade no valor que ela tem. O governo define $1, $100, e as pessoas acreditam no valor desse dólar. E é uma moeda de papel, palpável. O Bitcoin, por sua vez, é uma moeda digital. Voltando ao ano de 2008, após essa crise, foi criada essa moeda digital justamente para andar de forma oposta. Porque uma economia, um país, ele pode imprimir papel à vontade, vez que o lastro em ouro, que era a obrigação de ter o ouro correspondente a cada real, a cada dólar, caiu em 1971. Só para que você tenha uma ideia, nos últimos 4 anos, no nosso país, aqui no Brasil, foram impressos 50% de todas as notas de reais circulantes, ou seja, o real foi criado em 94 e dos últimos 4 anos para cá foram impressas 50% de todas as notas. O que isso ocorre? O que isso ocasiona? Quanto mais dinheiro, menos lastro, maior a inflação, maior a desvalorização da moeda. O que não ocorre com o Bitcoin, porque foi uma ideia totalmente oposta. Eu digo oposta por quê? Porque o Bitcoin ele é uma moeda digital, primeiro, descentralizada. Ela não tem vínculo com nenhum sistema bancário mundial, ela não tem vínculo com nenhum governo e ela é descentralizada, ou seja, ela não precisa de um intermediário, ela não precisa de um banco, ela não precisa de um tesouro nacional prendendo essa moeda e controlando o valor ou a inflação. Segundo, o que acontece com o Bitcoin? Desde a sua propositura, já tem estipulado uma quantidade máxima de bitcoins, ou seja, só vai existir 21 milhões de moedas de bitcoin no mundo, correto? E isso gera a escassez, isso gera a procura, gera o valor agregado, porque você já sabe que existe um número limitado de bitcoins. Mas tudo bem, Giliard, como que funciona a tecnologia do Bitcoin? Como que eu posso confiar nessa tecnologia? Ele é um pouco complexo de se explicar, mas eu vou tentar falar com as minhas palavras e que fique de uma forma clara. A tecnologia do Bitcoin ela é baseada num sistema chamado blockchains. Considera isso como bloco de anotações.
Você tem aqui uma pessoa que tem Bitcoin de um lado e uma outra pessoa que tem Bitcoin. E elas podem transacionar, vender ou comprar moeda, fazer pagamentos uma para a outra direto, sem intervenção de ninguém. Tudo isso por grandes cálculos e grandes chaves públicas de Bitcoins que são geradas nessas blockchains. Cada blockchain, cada transação, ela fica setorizada numa gama enorme de usuários de Bitcoin. Então, são milhões de usuários de Bitcoin no mundo. Hoje estima-se que já passa de 1% da população que domina o Bitcoin, que usa o Bitcoin como forma de pagamento. Então, esse grande sistema de blockchains, ela torna-se inviolável. Por quê? Porque o Bitcoin ele tem uma chave sequencial pública com inúmeros bits, 0101, aquela sequência. E cada pessoa que detém o seu Bitcoin, que compra através de uma corretora de criptomoeda, uma corretora de valores, assim como a gente usa para comprar ações, fundos imobiliários, tem corretoras que você usa para comprar os Bitcoins. Cada pessoa compra o seu Bitcoin e guarda o seu Bitcoin numa wallet, que é uma carteira. Essa carteira, por sua vez, é uma carteira, pode ser uma carteira chamada de cold wallet, que é basicamente você transferir o seu Bitcoin para algo físico, tipo um pendrive mesmo. Tem pessoas que jogam seu Bitcoin para cold wallet, que é um pendrive, e aqui dentro está seu Bitcoin. Lembrando que tem a chave pública do Bitcoin, que todos os usuários têm acesso, e você com a sua cold wallet, ou na sua wallet virtual, mesmo na corretora, você vai ter a sua chave por senha, que é uma senha enorme, que é composta por mais de 20 palavras. Então, você tem que anotar muito bem sua senha, guardá-la para que não perca. Porque se você perde a senha e tem os seus bitcoins aqui, mas não tem a sua senha de acesso, você perdeu os seus bitcoins, você não consegue acessar. Da mesma forma, se você tem na sua corretora numa hot wallet, que é uma carteira digital de bitcoin, e você perde a senha, você não vai conseguir mais acessar esse bitcoins. Então, isso também gera valor para o Bitcoin. Por quê? Estima-se que mais de 20% das moedas de Bitcoin já foram perdidas. Ou porque a tecnologia onde ela estava armazenada foi perdida, o celular, ou o computador, ou a cold wallet foi perdida, ou a pessoa perdeu a senha, esqueceu a senha. Tem até um caso engraçado no Brasil, engraçado assim, né? Porque é triste, na verdade. Um músico de uma orquestra brasileira, que ele é aficionado por tecnologia, ele vinha acumulando por bastante tempo seus bitcoins. E ele transferiu por uma cold wallet, por um pendrive físico. Porém, Então, uma boa porcentagem das moedas já foram para o beleléu, ou porque a pessoa perdeu a sua cold wallet, onde estava armazenado seu Bitcoin, ou porque a tecnologia onde estava armazenada, seja ela no seu celular, seu notebook ou qualquer outra funcionalidade, foi perdida. Então, isso gera mais escassez e gera ainda mais a valorização do Bitcoin. O Bitcoin ele é um fenômeno mundial, por quê? Porque esse vídeo a gente denominou de fenômeno Bitcoin. Porque ele tem o poder da escassez. Para você minerar um Bitcoin, para você conseguir fazer a mineração do Bitcoin, demanda um sistema computacional enorme, com muitos recursos, com uma gama enorme de energia gasta para você minerar um Bitcoin. E tem uma curiosidade que o Bitcoin, até 2034, ele não vai ter mais a potencialidade de ser minerado, porque vai ser inviável você formar uma tecnologia ou alguma coisa assim para minerar, porque o custo vai ser muito alto. E a atualização do Bitcoin vai soltar cada vez menos Bitcoins para serem minerados. Importante a gente lembrar o quê? Também referente a Bitcoins. Que o Trump, que foi eleito nos Estados Unidos, que é um presidente de direita, ele é um presidente pró-cripto, então ele é a favor da criptomoeda. O Bitcoin não tinha tanta relevância até que foram criadas os ETFs de Bitcoin, ou seja, as Exchange Traded Funds. Você pode negociar Bitcoin através de um ETF, que é um vídeo explicando o ETF, só você voltar um pouquinho do nosso canal, que tem lá para você entender o que é ETF. Mas depois que o Bitcoin foi negociado em ETF, foi regulamentado em bolsa de valor, nas bolsas americanas, até aqui no Brasil a gente pode comprar Bitcoins e outras criptomoedas num pacote de ETF, num ETF chamado Hash11. Nos Estados Unidos também existem os ETFs de Bitcoin. O Bitcoin também foi adotado em El Salvador, que é um país pequeno da América Central, como moeda oficial. E a eleição do Trump, retomando, por ele ser pró-cripto, a favor da criptomoeda, e também por ter ao seu lado o Elon Musk, que atualmente é o homem mais rico do mundo, que é um empresário muito bem sucedido em vários setores, ele é dono da Tesla, ele é dono da SpaceX, ele é amante da tecnologia, e o Elon Musk, o que ele pretende fazer nos Estados Unidos? Ele quer fazer uma reserva do Tesouro Americano em Bitcoin, ou seja, ele quer comprar o máximo de Bitcoin possível para a reserva do Tesouro Americano, para lá na frente,
quando ele estiver valendo muito mais, ele fazer a venda dos bitcoins e pagar a dívida externa americana. Além do que, ele vai enxugar a máquina pública dos Estados Unidos, gerando uma economia enorme, né? Viva o Elon Musk e o Trump, né? Podíamos ter algo parecido aqui no Brasil, mas no Brasil a máquina pública foi inchada novamente, o Estado está pesado, enfim, não vamos entrar nesse mérito. No dia de hoje, só para você ter uma curiosidade, hoje, dia 10 de dezembro, o Bitcoin bateu 94 mil dólares. Ele está flutuando nessa faixa de 94 mil dólares, mas ele já atingiu 104 mil dólares numa única moeda de Bitcoin. Não sei se vocês já leram, mas é um livro que a gente recomenda, que é o Pai Rico e Pai Pobre, né? Que o seu autor, o Robert Kiyosaki, no início desse ano, ele deu uma entrevista e falou que o Bitcoin bateria 100 mil dólares. E o que aconteceu de fato? Ele já ultrapassou a marca dos 100 mil dólares. E a sua escassez, não é opinião minha, né? Eu acho que a gente vai se arrepender no futuro de não estar comprando Bitcoin nessa faixa de 90 mil, 100 mil dólares, porque ele é um foguete, né? O foguete antes não tinha ré, agora o Elon Musk colocou até ré no foguete, mas eu acho que o Bitcoin ele vai atingir daqui para frente valores cada vez maiores. Lógico que, por ser considerado, entre aspas, uma renda variável, existem os movimentos de mercado, que ele pode retomar uma baixa expressiva, voltar para os 60 mil dólares, ou subir ainda mais, a gente não tem como prever. Mas o fator escassez e o fator que a cada vez mais novos países estão desburocratizando o uso do Bitcoin, estão até regulamentando uma forma de tributar o contribuinte nacional com Bitcoin, né? Na venda com ganho, gerando um DARF, aqui no Brasil você paga um imposto para quando você tem um lucro de Bitcoin, então ele está cada vez mais aceito. E quanto mais pessoas usarem o Bitcoin, mais ele vai valorizar. Porque diferente da moeda fiduciária, que a gente já disse no começo do vídeo, que pode ser impressa inconstantemente pelos governos, o Bitcoin, desde o seu início, tem um número limitado de moeda, 21 milhões de moedas de Bitcoin. E estima-se que 20% das moedas já foram perdidas. Então, minha gente, é algo escasso, e a escassez gera valor. Para a gente não se aprofundar, acho que já passamos aqui de uns 4, 5 minutos do vídeo, né, Davis? A gente vai parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Não esqueçam de curtir, compartilhar e nos seguir tanto na plataforma do Instagram e no nosso canal do YouTube. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, tenham um excelente dezembro e até o próximo vídeo. Valeu!